Hoje faz 7 dias que o meu filho foi enterrado. Eu estou sendo muito julgada porque eu não permiti que o velório dele acontecesse aqui na minha casa. E também não compareci. Essa história é bem polêmica, gente. Vamos lá, porque vocês vão comentar sobre isso aí, né? Então eu tô sendo muito julgada porque eu não permiti que o velório dele acontecesse aqui na minha casa. Eu também não compareci no velório dele, que inclusive foi feito aqui pela prefeitura da minha cidade. Porque no momento que isso aconteceu, que eles entraram em contato comigo, eu falei assim, eu não vou fazer nada, não vou fazer questão nem de assinar nenhum papel. Eu não sou obrigada, então façam o que vocês acharem melhor com o corpo. Isso causou, sabe, gente, uma polêmica muito grande na minha cidade com as outras pessoas que não conhecem a nossa história. Por que que eu fiz isso? Porque, gente, o meu filho, resumindo aqui pra vocês, ele era usuário. Então, eu sempre lutei com ele aqui dentro de casa, porque eu tenho ele e outro, que inclusive são gêmeos. Só que o outro, graças a Deus, não usa nada de, né, coisa ruim. Porém, ele tá preso por conta disso, né? Vocês vão entender o que tá acontecendo. O meu outro filho, que não usa, ele tem a vida dele. Ele é independente, ele não mora comigo. Agora, esse outro que usa, que usava, né, e que ele morava comigo, ele nunca pôde ter nada. Eu nunca pude ter nada. Ele sempre pegava as minhas coisas e vendia. Eu não confiava nele. Quando ele queria as coisas, ele ficava muito alterado, sabe? Mas até então, nunca tinha chegado a vir me agredir. Mas aí, dessa última vez, ele chegou muito nervoso, dizendo que ele queria dinheiro, e eu falei que eu não tinha dinheiro. E ele disse que eu ia dar, que eu ia dar, que eu tinha que dar, e eu falei que eu não ia dar. Ele me agrediu, mesmo assim, né? O negócio foi bem complicado, assim, bem feio, sabe? Só que não chegou a acontecer o pior comigo, porque eu acho que alguns vizinhos ligaram pro meu outro filho, e aí meu outro filho chegou e me salvou. E quando meu outro filho chegou, que ele se deparou com aquela cena, ele não aguentou. Foi onde ele pegou e interferiu. E foi lá e vários golpes nele. Infelizmente, ele não resistiu. Ele chegou a realmente não aguentar por conta disso. Mas eu juro pra vocês que mesmo depois que eu descobri que ele não tinha resistido, eu não fiquei em desespero, não. Eu não fiquei ruim de forma alguma, porque a imagem dele me agredindo foi tão forte, mas tão forte na minha mente, que eu só consegui sentir mágoa, desprezo por ele, porque um filho que faz isso, né, com a mãe, o meu papel, quando ele era vivo, eu sempre fiz certinho. Mesmo ele me dando todas as dores de cabeça, ele nunca passou fome. Ele ficava na rua alguns dias, porque quem tem algum familiar que é usuário sabe como que é, né? Eles ficam na rua. Mas eu sempre lutei com ele, sempre tentei. Eu sempre corria atrás para colocar em clínica, só que ele não ficava, ele fugia. Uma vez ele chegou a ficar sem usar 1 ano, mas aí depois ele voltou de novo. Mas até então ele nunca tinha chegado ao ponto de, né, tocar em mim, assim, do jeito que ele fez. Mas naquele dia, gente, ele sabe, fez um negócio muito agressivo mesmo. Que nem um monstro, assim, sabe? Cheio de fúria mesmo, de maldade. Ele queria mesmo acabar comigo. Ele me agrediu tanto que eu cheguei a desmaiar, né? E depois que eu desmaiei, eu não vi mais nada. Mas aí ele continuou a me agredir. E quando esse outro meu filho chegou, que viu eu desmaiada toda cheia de ele não aguentou, né? E aí ele foi pra cima do irmão e aconteceu isso. Ele tá preso, né? Porque, óbvio, né? Ele fez isso com o irmão. E assim, é triste, né? É desesperador. Mas eu me recusei a ir ao velório dele porque assim, eu não quis ir mesmo, eu não ia aguentar, sabe? Eu não ia aguentar ver ele assim, olhar pra ele, lembrar de tudo que ele tava fazendo comigo, tudo que eu fiz por ele, lembrar que terminou a vida dele assim, desse jeito, né? Fazendo mal pra mim. Também lembrar que se não fosse meu filho, hoje eu estaria no lugar dele, né? Eu nunca fui, porque ele ia acabar comigo ali, né? Ele queria mesmo me eliminar. O ruim é que eu sempre fui uma boa mãe, né? O que tá preso, que é irmão dele, que são gêmeos idênticos, nunca usou nada. O outro filho soube aproveitar as oportunidades, estudou, passou em concurso público, e hoje ele tinha uma vida estável, mas por conta disso ele acabou com a vida dele, foi preso. E eu com a minha, né? E aí as pessoas ainda têm a capacidade de dizer que eu não sou mãe, que eu não tive coragem de deixar o meu filho ser velado em casa. Hoje eu me encontro isolada dentro de casa. Eu não quero olhar nem pro dia, nem pra noite. Eu quero ficar trancada aqui porque até hoje eu não acredito que isso aconteceu comigo. Porque quando você faz maldade, que chega a um certo tipo de situação, que nem essa, você fala assim, eu tô pagando pelo que eu fiz, mas eu não tenho por que questionar que eu tô pagando por algo. Eu não tô pagando por nada, porque eu sempre fiz o meu papel de mãe. Eu sempre disciplinei. Eu nunca maltratei, eu nunca deixei passar fome, eu nunca deixei com os outros pra cair na gandaia, não. Eu deixava de me alimentar pra poder alimentar eles. Eu lutei muito pra que ele pudesse mudar.
Porque desde o momento que ele se entregou total às drogas, ele nunca mais foi o filho que ele era para mim. Mas até então eu sempre tinha esperança. No dia seguinte, que ele estava sem droga, ele era uma pessoa muito boa, um filho muito bom. Quantas e quantas vezes eu conversando com ele, eu ajoelhei nos pés dele, eu falei: meu filho, sai dessa vida, que você vai me matar. Meu filho, sai dessa vida, pelo amor de Deus, me escuta. E ele dizia: não, mãe, eu vou parar, e nunca parava. Mas nos momentos que ele estava lá, né, todo doidão, que ele queria alguma coisa, o máximo que ele fazia era levantar a voz. Eu nunca temia, sabe? Porque eu nunca vi essa capacidade dele de chegar a me agredir, nunca. Mas nesse dia não teve muitas palavras, não. Ele já chegou logo jogando as coisas em mim, eu caí, foi me chutando, eu desmaiei, eu gritando, e ele em cima de mim com aquela fúria toda, né? Então, essa é a minha história, né? E infelizmente aconteceu isso. E aí vocês dão a opinião de vocês aí, julguem, né? Mas só quem passa que sabe. E é isso. Gente, coloca aí o que vocês acham, né? É uma situação bem delicada, então aí vocês coloquem aí o que vocês pensam sobre essa história. Se você tem uma história para me contar, manda nas mensagens que eu conto aqui, tá bom? Comenta, compartilha, me segue e um beijo no teu coração. Deus te abençoe.